Oi, pessoal, boa tarde. Eu quero contar um pouquinho para vocês da história do rádio em Borda da Mata. Quando começou, como surgiu, que ano. Bom, a história do rádio em Borda da Mata começou no ano de 1996, na extinta Rádio Ativa Minas. A rádio que era dirigida pelo Francis, que era diretor da rádio na época, juntamente com a esposa dele, a Patrícia, que havia vindo de Belo Horizonte, e com a ajuda do Reginaldo Santos e o Israel Moreno da D2, que deram uma força lá na rádio da Borda. Eu entrei lá como secretária e depois na parte de vendas. E logo depois passei a ter uma programação aos sábados. E logo depois passei a ter um programa diário que se chamava Raízes do Sertão. Esse programa começava às 6 da manhã e tocava música raiz, sertaneja. E era um programa que ia até às 9 da manhã. E a Rádio Ativa Minas, né, a extinta Ativa Minas, na época, né, eles tentaram legalizar a rádio. Eu não sabia o que era uma rádio comunitária, para mim era uma rádio normal, legalizada, e na época eles não conseguiram legalizar essa emissora. Ela era de uma associação que acabou não conseguindo ser legalizada. Passou um tempo, os ex-locutores da Rádio Ativa se ajuntaram e fundaram, juntamente com o Silvio, né? Dr. Silvio, que era da Associação dos Moradores dos Bairros de Borda da Mata, na época tinha o Silvio, o Sorrisal e várias pessoas, e fundaram a Rádio União de Borda da Mata, que ficava lá no terminal rodoviário. Teve uma época que foi no terminal rodoviário, depois foi lá no prédio do Zé Gaspar, depois foi num sítio. Ao todo foram 3 anos a Rádio União. E várias tentativas de legalização, e acabou sendo reprovada também por falta do registro do estatuto da rádio comunitária. E acabou fechando essa rádio. E logo depois, né, nessa época, eu conheci o João Paiva, do jornal A Cidade, né? E eu trabalhava ajudando ele na parte comercial, na parte de coluna social e na parte de vendas também. E nós começamos a conversar um dia sobre como fazer para legalizar a rádio, né, já que nenhuma tinha conseguido ser legalizada, né, sempre por alguns detalhes burocráticos do governo federal, da parte de comunicação. E nós resolvemos pedir também a rádio comunitária. O João Paiva era da Associação dos Moradores do Centro, né? E eles colocaram a sede para ser lá no Centro Pastoral. E eu era presidente da Associação dos Moradores do bairro Nossa Senhora Aparecida, onde fiquei 15 anos. E várias pessoas foram presidentes lá, mas acabaram esquecendo, né, o registro no meu nome, então eu acabei sendo presidente na marra, né, mesmo sem saber disso, né, eu descobri depois. E nós sentamos e tentamos legalizar a rádio comunitária. Pedimos ajuda da prefeitura, de deputados, e foi reprovado
pedido da Associação dos Moradores do Centro, porque o endereço no centro pastoral acabaria tomando uma posição religiosa, e o objetivo da rádio comunitária não é esse. A rádio comunitária ela tem que ser neutra, porque ela tem que englobar todas as religiões. Então foi reprovado. Aí eu fui pedir, né, a emissora também. E o Ministério das Comunicações pediu que nós fizéssemos um acordo. Na época, presidente da Associação dos Moradores do Centro era Raimunda, que é advogada. E eu era do Nossa Senhora Aparecida. Então nós sentamos e fizemos um acordo, que nós tínhamos o mesmo objetivo. E aí, por uma questão de idade e tempo da Associação dos Moradores do Centro, como nós fizemos um acordo, né, e a Associação dos Moradores do Centro mudou o endereço lá para a Galeria Paiva, ela foi aprovada. E eu passei a fazer parte da Associação dos Moradores do Centro, né? Fiquei trabalhando na Rádio Ativa durante 9 anos. E nós, em uma reunião, resolvemos colocar Rádio Ativa em homenagem à primeira emissora. Só que a primeira era Ativa Minas e essa era só Rádio Ativa. Nós colocamos porque seria uma forma da gente aproveitar as vinhetas que já tinham, né? Vinhetas profissionais. E aí foi feita uma votação na Câmara Municipal e nós decidimos Rádio Ativa. E eu era locutora, vendia, era secretária, tinha programação diária também e ajudava a pagar contas, receber. Era um pouco de tudo na emissora da Rádio Ativa. E foram anos de trabalho, anos tentando legalizar, mas nós conseguimos a outorga para funcionamento da rádio comunitária. E graças a Deus a rádio existe até hoje, embora eu não esteja mais lá, né? Mas eu fico feliz por poder ter feito parte da história. Não só eu, como várias pessoas. O Adolfo Cabral, que é dentista, o Zito, o João Paiva, Luizinho Dengue. João Paiva já faleceu, mas ele fez parte da história. A Raimunda, o Silvio Rodrigues, advogado, Dr. Edmur. Enfim, foram várias pessoas. E os locutores também, né? Everaldo Sabino, Eduardo Sabino, Marcos Almeida, Daniel, Cristiano, e uma turma assim enorme. O Moraes, né? Que hoje é cantor. Várias pessoas fizeram parte da rádio. Marcelo Carvalho, Cristiano Verne. E muitos acabaram se afastando do rádio, do pessoal do meu tempo, que trabalhou comigo no rádio, desde a primeira rádio ativa, em 96, a única que ficou no ar e na profissão até 2019 foi eu. Então eu nunca desisti do sonho, né? E eu recebi proposta para ir para outra emissora e acabei deixando a Rádio Ativa no ano de 2006. Daqui a pouquinho eu volto para contar um pouquinho mais da história.